Prezados irmãos, mais uma vez, há 2000 anos na Galileia. Então o messianato de Jesus havia começado e se intensificado a cada dia. Nesse momento nós vamos encontrar a mãe de Jesus, junto com outras senhoras, com outras mulheres, na vila de Tiberíades, onde Jesus pregava. E aquelas mulheres reunidas, elas estavam inconformadas, porque a sociedade já se dividia. Dentro da própria família, dentro dos próprios lares, já havia divisão, discussões dos que acreditavam em Jesus como Messias, prometido nas Escrituras, e outros que não acreditavam. Então, já se fazia uma grande tensão emocional nos lares e na própria sociedade. E ali se encontrava Maria, a mãe de Jesus, Susana, Joana de Cusa e Madalena. E elas questionavam sobre isso. E o importante é a observação da mãe de Jesus na sua sabedoria, na sua elevação espiritual, para acalmar aquelas mulheres. E Maria Santíssima diz: filhas, cada coração tem o seu próprio dia para abrir-se ao sol de uma nova aurora. No tempo certo, todos irão unir-se ao coração benevolente do Filho do Pai Altíssimo. As mulheres também questionavam a respeito do rumo que os fatos tomavam. Novamente, a mãe de Jesus diz: filhas, mesmo entre lágrimas, prossigamos servindo para que o reino dos céus se instale em nossas almas, já que a boa nova é a mensagem definitiva em nossas vidas. É Jesus, é o nosso sublime pastor, descido do mais alto para chamar-nos ao sacerdócio da ternura, do perdão, da caridade, do amor aos contraditórios, né? Porque o próprio Jesus conversava com Maria e a respeito da própria parentela, ele dizia: ame-os, mãe, minha mãe, ame-os. E então nós vamos encontrar esse movimento em Tiberíades. Mas no dia seguinte, Tiberíades, ali o vilarejo de Tiberíades, amanheceu lotado, muita gente, uma multidão enorme acorria para receber de Jesus a palavra da boa nova, como também aliviar os seus sofrimentos. E nós vamos encontrar nessa hora uma multidão imensa dentro de um grande galpão cedido por um comerciante local, que foi solicitado por Simão Pedro, e Jesus estava no centro desse galpão, arrodeado de pessoas. Jesus eleva o seu pensamento em oração e acalma toda aquela movimentação, aquele falatório, aquele burburinho, né? Ele ora, erguendo os olhos na direção do mais alto e suplicando ao Pai Celestial a favor de todos. Então a serenidade, a calmaria paira no ambiente. Um silêncio absoluto. Esse silêncio era apenas cortado por alguns que soluçavam, alguns corações que soluçavam, que sentiam a fome da esperança. Foi neste ambiente que lá onde Maria se encontrava,
chegam os parentes de Nazaré. Então, quando eles chegam, Maria tem aquela surpresa, mas vê que eles todos estão muito carrancudos. E a Mãe Santíssima pergunta: que buscam aqui em Cafarnaum? Eles disseram. Aí ela pergunta: vocês estão vindo visitar-me? Não, Maria. Estamos em busca do seu amado filho Jesus. Vejam o que eles dizem para Maria. Sabemos, pelo que ouvimos em Nazaré e pelo que se diz em Jerusalém e por toda parte, que seu filho Jesus está louco. Queremos prendê-lo, para que não sejamos mais molestados pelos sacerdotes do templo, tão só por um louco pregar contra as coisas de nossa raça. Maria estremeceu. Jesus? Jesus é a expressão do amor divino, queridos. E Jesus, por onde vai e onde está, é toda a última esperança dos desvalidos da sorte e de muitos dos doentes. Um mais exaltado diz: isso é que você pensa, Maria. O seu coração também está perturbado, tão só porque Jesus é seguido por pessoas crédulas e tolas, que o tomam por um profeta. Maria, se você ama a seu filho, venha conosco, antes que os agentes do sinédrio lhe botem as mãos, fazendo descer a desgraça em todas as nossas casas. Nossa Senhora sentiu um aperto no coração. Sabia estar diante de parentes que rejeitavam Jesus como Cristo e não lhe entendiam a missão redentora e que por isso se faziam porta-vozes das sombras espirituais. Ela então cerrou as pálpebras, orando em silêncio, e no fundo de sua alma ouviu a voz de Jesus que lhe repetia: Mãe, amemos aos que se confundem, tornando-se inimigos da luz. É indispensável que se faça o bem aos que nos querem mal, minha mãe. Bendigamos, pois, aos que nos maldizem e oremos por todos os que nos perseguem e caluniam. Maria, de joelhos, diante dos seus espantados parentes, ainda em silêncio do seu coração, falou: se só amarmos os que nos amam, que valor terá esse amor egoístico? E se fizermos o bem só aos que nos fazem o bem, onde estará a nossa virtude? Irei com vocês até onde está Jesus. E ao chegar perto daquele galpão lotado de pessoas sofredoras, um dos parentes diz para uma pessoa mais próxima da porta que a mãe de Jesus e seus parentes, seus irmãos, estavam lá para buscá-lo. Simão Pedro estremeceu. Jesus sereno, com um olhar compassivo, olha aos que o cercavam naquela hora e, erguendo a voz, disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Até os apóstolos ficaram estarrecidos.
João se aproximou de Maria e Jesus continua. Eis que em vocês tenho a minha mãe e os meus irmãos. Saibam que somente aqueles que fazem a vontade de Deus terão comigo parte, porque esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus sabia que a intenção, ele conversava mentalmente com Maria. Ele sabia que ela também sabia que ele estava dando uma lição para ser entendida no futuro. E ele se volta para a mãe dele, ele vai até a mãe dele e diz: você, Maria. Aí ele chama a mãe de Maria, porque já estava se aproximando a prisão dele e a crucificação. Você, Maria, é meu anjo tutelar. Uma mulher no meio do povo, profundamente tocada no coração, levantou-se e em tom decisivo e forte disse a Jesus: bem-aventurado é o ventre que lhe carregou, Senhor, e bem-aventurados são os seios que lhe amamentaram. Jesus percebeu, naquelas palavras, o veneno do elogio pessoal, que poderia transformar-se em perigoso corrosivo nas obras santificadas. Respondeu firme: digamos isto sim, que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática no dia a dia, já que somente assim haverá o dom divino na humildade de seus corações. Os parentes de Jesus se irritaram e se retiraram inconformados. Maria quis chamá-los de retorno, quando João novamente a abraça e diz: voltemos para sua casa, Senhora. E Maria, jubilosa e em silêncio, deixou-se conduzir por João. Ela compreendeu a mensagem que Jesus passou para aquela multidão. E ela diz: também estes que hoje queriam sufocar o Senhor, um dia virão a ter seus momentos de luz sobre as bênçãos do Pai Celestial, e como Jesus serão filhos de meu coração. Ela compreendeu que Jesus colocava o reino dos céus. Jesus precisaria naquele momento transpor a consanguinidade, transpor os laços de família, porque a missão dele estava acima da humanidade. E ele não poderia se deixar levar pelo chamado da mãe e daqueles irmãos que estavam usando a mãe pela sua bondade, pelo seu carinho, pelo amor que ela tinha pelo filho, como humana, no seu tempo humano, para afastá-lo do seu messianato. Então ela compreendeu. E ao sair com João, ela diz, e vou repetir: também estes que hoje queriam sufocar o Senhor, um dia virão a ter seus momentos de luz sob as bênçãos do Pai Celestial, e como Jesus serão filhos do meu coração. Então, prezados irmãos, nosso próximo encontro é a prisão de Jesus. Então, estamos chegando ao clímax, mas sempre pontuando que a mãe de Jesus também acompanhava tudo com um olhar de sabedoria,
com um olhar diferenciado do tempo e do conhecimento de todos aqueles que participaram dessa história lá na Galileia. Um abraço fraternal e até a próxima oportunidade.